Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João, sou professor de matemática e nesse vídeo eu estarei fazendo a resolução comentada da prova Paraná de Matemática do quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, que foi a segunda edição do ano de 2022, aplicada aí no finalzinho do segundo trimestre, normalmente, né, do ano de 2022. Então, são aí, se eu não me engano, 22 questões e estarei resolvendo uma a uma, tudo bem? Bora lá então, vem comigo. Questão de número 1. A reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo comprimento. Nessa reta numérica, qual dos pontos marcados corresponde ao número 2? Bem, gente, primeira coisa, observa que toda reta, quando a gente está falando, normalmente a gente está dividindo ela em partes iguais. Então vejam que daqui os números naturais que eu tenho são o 1 e o 4 que estão aparecendo. E entre o número 1 e 4, eu sei que existe uma diferença de 4 menos 1, que é de 3 unidades. Certo? Isso ainda não me ajudou em nada, né? Mas agora veja o seguinte detalhe. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes entre 1 e 4. E como está dividida em intervalos de mesmo comprimento, eu preciso dividir essas 3 unidades aí em 12 partes iguais. Então, eu tenho que dividir o 3 pelo 12 para saber de quanto em quanto a minha reta está caminhando, certo? Para ver aonde que vai estar o número 2. Então, quando eu divido 3 pelo 12, vejam que eu estou dividindo um número que é menor, certo? Menor do que o divisor. Então, eu não tenho parte inteira, né? Minha parte inteira é zero. E eu transformo 3 inteiros em 30 décimos. E aí, fazendo essa divisão, né? Eu sei aqui, vou resolver pelo método longo com vocês, que nós temos aqui, então, 2, né? Porque 2 vezes 12 vai dar 24. Se eu pegasse 3, iria passar. E fazendo essa subtração, eu vou emprestar aqui, tenho 2. 10 tira 4, ficou 6. E 2 menos 2, 0. Vou transformar 6 décimos em 60 centésimos para dividir agora. E vai dar exatamente bem certinho 5, né? 5 vezes 2, 10. Foi 1 lá. E 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Fazendo essa subtração, a gente encontra 0. Então, dá 25 centésimos que está caminhando aí a nossa reta. Então, vejam que eu vou apagar ali da reta para não ficar tão ruim de vocês enxergarem. Eu quero saber onde que vai estar o 2, né? Então, vamos lá. Me ajudem aí. 1 mais 1,20, mais 0,25, nós encontramos aqui 1,25. Mais um 0,25, nós encontramos 1,50. Mais 0,25, nós encontramos o 1,75. Mais 0,25, nós encontramos o 2 inteiros. Né? E não é isso que eu quero saber, onde está o número 2? Então, o número 2 está contemplado aqui na letra R, que é a letra C do nosso gabarito. Certo? Número 2. Paulo trabalha como entregador de marmitas em um restaurante e recebe R$ 5 para cada marmita que entrega. Temos um gráfico abaixo. Lembra que eu tenho sempre dois eixos, né? Um eixo deitado aqui, que é na horizontal, e esse eixo em pé, que é na vertical. Na horizontal, eu falo dos dias da semana, sábado e domingo. E na vertical, eu estou falando a quantidade de marmitas, né? Numericamente, 2, 4, 6 e assim por diante. E esse gráfico, no título, fala que é marmitas entregues por Paulo. De acordo com essas informações, quantos reais Paulo recebeu ao todo pela quantidade de marmitas que ele entregou no sábado e no domingo? Então vejam bem, no sábado, gente, ele vendeu quantas marmitas? Sábado é a primeira coluna e foi até o 22. Então ele vendeu 22 marmitas. Vezes quanto custa cada uma, né? Vezes 5. Porque é muito mais fácil que eu fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5. A multiplicação é para isso mesmo, somar parcelas iguais. E no domingo, ele vendeu um pouquinho mais, né? Vejam que aqui essa linha na vertical vai até 24. Então, ele vendeu 24 e também foi a R$ 5. Então, quanto que ele vendeu para cada dia? No sábado foi 22 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Então, ele faturou 110. E se ele vendeu mais no domingo, obviamente, vai dar mais que 110, né? 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Então, 120. Se eu sei o valor total do sábado e do domingo e quero saber o total do sábado e domingo, eu tenho que somar 110 mais 120. 0 mais 0, 0. 1 mais 2, 3. E 1 mais 1, 2. 230. Ok? R$ 230 está expresso na letra D. Certo?
Fábio utiliza 3/4 de uma xícara de óleo no preparo de sua receita e a representação decimal, tá, gente? O que é a representação decimal de uma fração? Lembrando, eu tenho na parte de cima o nosso numerador e eu tenho na parte de baixo o nosso denominador. Uma das formas de nós encontrarmos a forma decimal é fazendo a divisão do numerador pelo denominador. Então, eu tenho o 3 aqui como dividendo e o 4 como divisor, sempre nessa ordem. Como 3 é menor que 4, eu não vou ter uma parte inteira no meu quociente, na minha resposta. Então, eu vou transformar 3 inteiros em 30 décimos. Agora sim, 4 vezes quanto que dá 30? 7 é o mais perto, porque 8 vai para 32, vai passar. 7 vezes 4, 28, subtraindo. Quem faz pelo método curto é excelente, tá? Estou fazendo pelo método longo, que aí vocês conseguem acompanhar todo mundo. Então, 10 menos 8, 2, e 2 menos 2, 0. Vou acrescentar um 0 para continuar. E aí, quanto vezes 4 que dá 20? 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 aqui, 0, né? Então, a representação decimal é o quociente. É isso daqui que é a nossa representação decimal. Ela é fruto aí, né, da divisão do numerador pelo denominador. Tá bom, galera? Está aqui na letra B. Número 4. Observe as frações representadas abaixo e qual dessas frações representa a maior. Então, como elas não têm nem o mesmo numerador, todas elas, e nem o mesmo denominador, que é mais fácil de avaliar quando isso acontece, eu divido o numerador pelo denominador e vejo quem tem a maior parte inteira. Então, lembra lá, 15 terços. Esse traço da fração é 15 dividido por 3. E aí, 15 dividido por 3 é 5. O próximo, 16 quartos. É 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, 4. 15 sextos. Aqui já não vai dar um número inteiro, né? Porque o 6 não tem os 15 não tem na tabela do 6. Então, vai lá e divide o 15 por 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, tem que ser 2, né? E o 3 passaria. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Tenho 3 que sobrou agora. E eu não consigo dar 3 inteiros para cada um. Então, eu vou ter que ir para a parte decimal. Eu vou ter que transformar esses 3 inteiros em 30 décimos, né? E aí, 6 vezes quanto que dá 30? Quantos décimos eu consigo dar para cada um? Exatamente 5. 5 vezes 6, 30. E 0 aí, então, eu fico com 2,5. Então, 15 dividido por 6 é igual a 2,5. Eu já sei que a minha resposta não é a primeira fração e não é a segunda, né? Porque, vejam, gente, o 5 é maior do que o 4 e o 5 é maior do que 2,5. Então, eu já sei que não é nem a 2 nem a 3. Vamos ver a próxima, né? Que é o 10 oitavos, que é 10 dividido por 8. Então, vamos lá dividir 10 por 8. Como eu consigo dar a parte inteira para cada um? Fica 1, né? 1 vezes 8, 8. 10 menos 8 sobram 2. Sobram 2 décimos, né? 2 inteiros. Vou transformar em 20 décimos, por isso vou para a parte decimal. Aí vai dar 2 décimos para cada um, que 2 vezes 8 fica 16. Empresto. 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. Abaixo um 0 para continuar. E eu tenho aqui o 5, né? 5 vezes 8, 40. 40 para 40, 0. Certo? Então, vejam que deu menor ainda do que o 1,5. Então, o 5 também ele é maior do que a terceira fração, que não pode ser a nossa resposta, né? Então, a resposta correta, a letra A, a maior fração é o item 1. 5. Observe o número apresentado abaixo. Qual é a escrita dele? Então, antes da vírgula aqui, eu tenho a nossa parte inteira, lembra lá? E depois da vírgula, eu também tenho as ordens, né? Eu tenho o décimo, eu tenho o centésimo e eu tenho o milésimo. Então, foi até o milésimo. Quantos milésimos eu tenho? 4 milésimos, que está expresso pela letra C, certo? Uma empresa tem 120 funcionários. Nessa empresa, 100% dos funcionários ganham comissão. Quantos funcionários ganham comissão? Gente, 100% é 100 centésimos. Veja, imagina você está dividindo uma barra de chocolate em 100 pedaços e você está comendo 100. Não é a mesma coisa que eu dizer que você comeu a barra inteira? Você comeu tudo? Então, 100% é todo o valor, certo? É muito fácil, né? Mas para quem ainda tem dificuldade de associar isso, lembra lá que 100% é todo o valor. Então, se são 120 funcionários, 120 ganham comissão.
7. Observe o ponto apresentado aí na reta numérica, que é o ponto P, certo? E aí eu quero saber, né, que eu tô falando que está dividido em partes iguais e quero saber qual que é a fração que representa esse ponto P. Então vejam, gente, que do 0 até o 2 aqui, eu tenho 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para eu saber, gente, eu poderia pegar do 0 até o 1 aqui, né? Que 1 menos 0 fica 1. E eu tenho uma unidade para dividir em 5, para ver de quanto em quanto que está indo. Então, não tenho parte inteira, transformo o décimo, então eu vou para a parte decimal. E dá 2 décimos para cada um. 2 vezes 5, 10, para 10, 0. Fiz pelo método curto agora. Então, a minha reta está caminhando. Ó, eu vou somar 0,2, depois vai mais 0,2, né? Que vai para 0,4 e depois vai mais 0,2, né? Então é como se eu tivesse isso aqui, 0,2 mais 0,2 mais 0,2. 2 mais 2 mais 2, 6, a vírgula aqui eu repito, e a parte inteira é 0. Então é 0,6. Mas o que é 0,6 em fração? 0,6 é 6. Como eu tenho uma casa decimal, eu vou ter 10, né? Porque é 6 décimos. Olha a leitura disso daqui. 6 décimos. Mas eu não tenho, professor, essa resposta. Não tem problema, porque não está na forma simplificada. Dá para dividir aqui em cima por 2 e dividir aqui embaixo também por 2. Podemos fazer esse processo porque ambos, o numerador quanto o denominador, têm um divisor em comum. Então, 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. 3 quintos é a resposta correta na letra B, certo? 8. Danilo tem 7 canetas em seu estojo, sendo que 2 canetas são vermelhas. Então, 7 canetas. 2 são vermelhas e o restante são azuis. Então, se 2 são vermelhas, 5 são azuis ou pretas, né? Tá falando azul ou preta. Eu não sei se é 2 azul e 3 preta, ou 3 pretas e 2 azul, né? Ou uma azul e 4 pretas, não sei. Danilo irá retirar o estojo de uma dessas canetas sem olhar. Qual a probabilidade que a caneta que ele retirar seja vermelha? Então, isso aqui é um caso de probabilidade, né? Eu tenho que fazer a divisão dos casos favoráveis pelos casos possíveis. Mas o que é isso, professor? Casos favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça? Que a caneta seja vermelha. Quantas canetas são vermelhas? São 2. E casos possíveis é... Quais as possibilidades que podem acontecer? Eu tenho 7 canetas lá dentro. Então, eu tenho 7 possibilidades de casos possíveis. Então, a minha probabilidade aqui em fração é de 2 sétimos, representado pela letra A. 9. Observe a figura representada abaixo, que está dividida em 8 triângulos idênticos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alguns em cinza e outros em branco. Qual que é a fração que representa os triângulos na cor cinza em relação ao total? Então vejam que a fração vai ter um numerador e um denominador. Numerador, né, é a quantidade de partes que eu estou considerando. Eu quero triângulos na cor cinza. Quantos cinzas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E quantos triângulos tem no total, que é o nosso denominador? O enunciado mesmo diz, não precisaria nem eu contar. São 8. Então, 6 oitavos tem no gabarito? Tem. Letra C. Considere o número apresentado no quadro abaixo. Eu tenho 40 inteiros e 2 o quê? Centésimos. Ó, eu tenho décimo e depois o centésimo, tá bom? Só que não tem nenhum falando em 40 inteiros. E 4 unidades não é igual a 4 inteiros, né? Então, a 40 inteiros, né? Então, mas é igual a 4 dezenas. O 40 não é 4 vezes 10? Então, a letra A, B e C contemplam isso. Mas esse 2 é o quê? Temos aqui primeiro décimo e depois temos o quê? Centésimo. Então, vai até a casa dos centésimos. Então, são 2 centésimos. Então, correta a letra A. Antônio comprou um filtro novo e colocou 2/4 de sua capacidade total. A quantidade que ele colocou nesse filtro em fração, em porcentagem, né, em fração centesimal, é... Lembra que porcentagem é uma fração que tem denominador 100. 4 vezes quanto que dá 100? 4 vezes 25. Então, 2 vezes quantos? Aí que eu vou ter que fazer? Vezes 25. 2 vezes 25, 50. 50 sobre 100
é a mesma coisa que 50%. Correta, letra B. Leitura do número aí. Então, eu não tenho parte inteira e a parte decimal. Eu tenho décimo e centésimo. Então, eu tenho 42 centésimos, letra B. Lembrem lá, gente, aqui, ó. Eu tenho a ordem depois da vírgula dos décimos e depois eu tenho os centésimos. Depois milésimo, depois décimo de milésimo e assim por diante. E eu não tenho parte inteira, então eu não vou fazer a leitura zero inteiros, né? Então, se eu vou até o centésimo, eu leio como 42 centésimos. 13. Antônio é dono de uma loja de motos e, para verificar o andamento das vendas, ele elaborou um gráfico com o número de motos vendidas a cada mês durante os 4 primeiros meses de 2021. Então, em janeiro, o Antônio vendeu 15. Em fevereiro, o Antônio vendeu 26. Em março, ele vendeu 14. Em abril, ele vendeu 22. Para preencher uma planilha da contabilidade, o Antônio precisou determinar a quantidade de motos que foram vendidas nos 2 primeiros meses desse ano. Opa, meu traço ali ficou bem torto. Então, ele quer saber só nos 2 primeiros o total. E ele vai consultar o gráfico e vai ver quanto foi, né? Então, nos 2 primeiros meses foi janeiro e fevereiro, que são esses valores aqui. Então, eu tenho que somar o 26 mais o 15, tá bom? 6 mais 5, 11. E 1 mais 2 mais 1, 4. Então, foi vendido 41, letra C. Qual desses números é o maior aí desses que nós temos, né? Eu vou colocar um embaixo do outro, porque eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. 4,46, 4,28 e 4,15. Como que eu faço para comparar número decimal? Então, nós começamos comparando a parte inteira. Olha só para a parte inteira aqui. Para o primeiro algarismo, nesse caso só tem um. Qual é maior? É tudo igual. Então, eu não posso comparar. Eu tenho que ir para a próxima ordem para continuar minha comparação. Talvez, às vezes, eu preciso ir até a última ordem. Mas, nesse caso, eu vou para a próxima ordem aqui, que é dos décimos, tá bom? Vamos comparar os décimos agora, quem tem o maior décimo, porque a parte inteira é tudo igual. O que é maior? 0, 4, 2 ou 1? Ah, é 4. Não se repetiu nenhum número. Então, qual que é o número maior aqui que nós temos? 4,46, que é esse cara aqui. 4 inteiros e 46 centésimos. Letra B. Observe abaixo os brinquedos que a Adriana comprou. Qual é a fração que representa a quantidade de ioiôs em relação ao total? Então, eu quero saber em relação ao ioiô sobre o total. Primeira coisa, gente, quantos ioiô tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o meu numerador. E qual que é o total de ioiôs, de brinquedos que nós temos aí? Então, nós temos 5 ioiôs, vamos ver os demais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, nós temos aqui 5 19avos, nós temos a resposta final. Beleza, galera? Exercício 16. A reta numérica abaixo tem um ponto P destacado e está dividida em segmentos de mesma medida. Vejam que aqui está fácil de ver de quanto em quanto está indo a minha reta, né? É só fazer o 0,7 menos o 0,3, porque são números consecutivos na nossa reta, né? Então, 0,7 menos 0,3, vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 3, 4, repito a vírgula, 0 menos 0, 0. Então, tá indo de 0,4 em 0,4, né? Eu tô somando 0,4. Então, depois desse ponto aqui, vai ser o quê? Mais 0,4. Daí, esse resultado, mais 0,4. E aí, eu vou ter que fazer mais 0,4 de novo. Mas tem um jeito mais simples de fazer. Vejam que depois do P, eu vou ter o quê? Mais 0,4. Mas se eu venho para a esquerda do 2,7, eu vou ter que tirar 2,7. 0,4. Então, desse 2,7, basta eu fazer menos 0,4. 7 menos 4, 3. E 2 menos 0, 2. Então, resposta 2,3. Quem quiser ir somando 0,4, né? Pode ir também, não tem problema nenhum.
Eu só estou fazendo ali que eu posso mostrar para vocês que é uma forma mais simples e direta de fazer. Então, a resposta correta é a letra C. O preço de um armário em uma loja é R$60. E, devido a uma liquidação, esse preço diminuiu. Ele diminuiu 25%, né? 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. E aí eu sempre falo para os alunos, gente, 100% é tudo, é o total, né? 50% é a metade. Vejam que eu diminuí de 50 de 100 para 50 dividiu por 2. E 25% é como se eu fizesse o quê? Pegasse a metade dos 50, que já era a metade do 100. Então, o 25 é a metade da metade. E aí vocês não esquecem mais. Tá? A metade da metade, para achar 25%. Tá bom? Então, quem que é 25% de 60? Que eu quero saber quanto que teve de desconto. Eu vou fazer a metade da metade de 60, tá bom? Metade da metade de 60 é o que está aqui, ó. Qual que é a metade de 60? 30. E a metade de 30 é 15. Então, o valor do desconto é de R$15. Beleza? Bem tranquilo também, gente. 18. Observe a decomposição apresentada no quadro abaixo. 3 unidades, 5 décimos e 2 centésimos. Comecei a falar em décimo, tô na parte decimal, tá? É que vem depois da vírgula. Então, o que vem antes vai ser o que vem antes da vírgula. Então, 3 unidades significa 3 inteiros. Se eu estou já falando em décimo em seguida, vírgula. Quantos décimos? São 5 décimos, já é a próxima ordem. Próxima ordem é centésimo. Tem o centésimo? Tem. São 2 centésimos. Então, 3,52. Beleza? Muito tranquilo também. Bem fácil aí. 3,52, que é a letra B. 19. Rafael dividiu uma folha em partes iguais e destacou com cinza algumas partes, né? E ele dividiu aí, então, em 1, 2, 3... Deixa eu fazer em números, acho que fica melhor a gente se referir, né, gente? Mais didático. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Qual é a fração que representa a parte que está em cinza destacado? Não é porque aqui eu coloquei o número 1, tá? Esses números é só para a gente contar. O número 1 da nossa fração vai ser porque somente uma parte é cinza. Dentro um total de quantos que vai ser o nosso denominador? Dentro o total de partes. O total de partes é 10. Então, 1 décimos. Vejam que aqui é a parte cinza, não é porque eu coloquei o número lá, né? Que ele é só para contar que a gente fez. E aqui é o total de triângulos que a gente tinha ali. Tá bom? Então, correta a letra A. Observe o número apresentado no quadro abaixo, 1/4. Qual porcentagem é 1/4? Lembra que porcentagem tem que ter denominador da fração 100? Então, eu tenho duas frações equivalentes, que têm numerador e denominador diferente, mas equivalem à mesma quantia. Então, eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, que eu não altero a quantidade que essa fração representa. 4 vezes quanto que dá 100? 25. Quem tem dificuldade de perceber isso é só fazer o 100 dividido por 4. Vai achar 25. E aí eu vou ter que multiplicar, obviamente, por 25, 1 também. E 1 vezes 25, 25. 25 sobre 100 é 25%. Né? Bem tranquilo. Letra D. Quase acabando, galera. Olha, não tinha visto que eu pulei a 21, mas tudo bem, né? Agora já foi. Número 20, vamos para 22, então. Tem a 21, que eu acho que eu acabei pulando sem querer, mas vai ficar só uma questão aí a menos. Marcia recebeu R$980 de salário na loja em que trabalha. E quando ela foi promovida a cargo de gerente, ela passou a receber 50% a mais. De quanto foi o aumento da Márcia, será? Veja que foi 50% de 980, certo? 50% de 980, lembra que esse cara aqui é a metade do número que eu estou me referindo? E o 25%, metade da metade. Então, eu nada mais, nada menos, quero que a metade de 980, ou seja, 980 dividido por 2. 9 centenas, quantas centenas que dá para cada um? 4, né? 4 vezes 2, 8, e vai sobrar ainda uma centena. Vou passar para a dezena, tenho 18 dezenas agora.
2 vezes quanto para 18? Quantas dezenas eu consigo dar para cada um? 9. 9 vezes 2, 18. E não sobra nenhuma dezena, né? E também eu tenho que abaixar aqui o valor agora da unidade. Não consigo dar nenhuma unidade. Então, R$ 490 é o valor do aumento. Se ele quisesse saber 25%, eu teria que dividir o 490 por 2 de novo. Outra coisa, ele poderia perguntar, gente, qual que é o novo salário? O novo salário seria o 980 mais o aumento do 490, né? Aqui 0 mais 0, 0. 8 mais 9, 17. E aqui 1 mais 9, 10. Mais 4, 14. Não tem essa alternativa e também ele não pergunta isso, né? Mas poderia ser uma possibilidade de pergunta bem interessante dentro dessa questão também. Ok, pessoal? Então a nossa aula finaliza aqui. Espero que tenha sido útil para vocês, né? O conteúdo abordado e possa ter aí contribuído nos estudos. Beleza, pessoal? Até a próxima.